Galera, vamos falar sobre o Ethereum aqui no vídeo de hoje, pois o Ethereum está passando por um momento extremamente complicado. E aqui, inclusive, a gente tem uma matéria que fala que o Ethereum perdeu o suporte das baleias. Além disso, eu tenho várias matérias que eu quero falar aqui com vocês. Por exemplo, o Ethereum cai 20% no dia e baleia perde 120 milhões em Ethereum. A gente também tem aqui a previsão de preço do Ethereum, aqui falando sobre o Ethereum cai em sua menor avaliação em relação ao Bitcoin desde maio de 2020 e o Ethereum despencando para baixo de 2.000. Então tenho várias notícias aqui que eu quero trazer para vocês e eu também vou conversar aqui e dar a minha opinião sobre o Ethereum. Vamos analisar aqui, por exemplo, antes de a gente começar, o CoinMarketCap. Vamos analisar o Ethereum, um Ethereum que caiu aí para baixo dos 2.000, algo que muita gente não acreditava que o Ethereum seria mais uma vez possível, né? Se a gente analisar aqui no último mês, o Ethereum caiu praticamente 28%, né? Uma queda massiva. Não foi uma queda tão grande se a gente for comparar, por exemplo, Solana, XRP, Dogecoin, essas coisas, mas o Ethereum caiu muito. E eu acho que o Ethereum acaba chamando mais atenção ainda porque a gente está falando da top 2 do mercado, né? Então muita gente não acreditava mais que o Ethereum iria perder esse suporte mínimo aí dos 2.000. Então o Ethereum vive um momento extremamente complicado, mas muitas pessoas também consideram que isso é simplesmente uma fase natural do Ethereum e de que logo em seguida o Ethereum vai voltar a subir. Antes da gente continuar com o vídeo, claro, não esquece de se inscrever aqui no Bitcoin Sem Mimimi. A gente tem vídeo novo todo dia aqui no canal, tá? Então se inscreve no canal para não perder as próximas notícias e próximos vídeos. Olha só, o Ethereum sofreu mais uma forte queda, recuando quase 10% na última semana. Com isso, a segunda maior criptomoeda do mercado atingiu seu preço mais baixo desde novembro de 2023. O Ethereum registrou uma mínima de 1.765, perdendo o suporte de 2.000. O Ethereum voltou a cair após Donald Trump admitir que os Estados Unidos podem entrar em recessão. A declaração gerou turbulência nos mercados financeiros e fez grandes investidores se movimentarem rapidamente. O indicador Larger Transition do Into the Block mostra que o número de transações acima de 100 mil atingiu o maior nível desde 3 de fevereiro. A maior parte desse volume corresponde a Ethereum sendo enviados para Exchange, o que indica uma forte pressão vendedora. O Exchange Long Short Ratio reforça essa perspectiva pessimista. Segundo o indicador, mais de 51% das ordens atuais de Ethereum são de venda, superando as de compra em quase 2 bilhões de dólares. Isso sugere que os traders e as baleias estão apostando em uma continuação da tendência de queda, galera. Isso aqui é muito importante. Então aí os grandes players do mercado estão apostando que o Ethereum vai continuar a cair. O gráfico diário mostra que o Ethereum encontrou um suporte de 1.850, mas ainda não confirmou uma correção de alta. Para isso, precisaria romper o nível 0.236 do Fibonacci, localizado em 2021. Caso consiga, o Ethereum pode subir até a região de ouro entre os níveis 0.5 e 0.6. Nesse cenário, o preço pode avançar até 2.400, o que representaria uma alta de 30%. Por outro lado, se o Ethereum continuar em queda, os próximos suportes estão em 1.770 e 1.700 dólares. Uma nova correção para esses níveis significaria mais uma desvalorização de 10%. Portanto, o Ethereum enfrenta um momento delicado no mercado, pressionado pela incerteza econômica e o aumento da pressão vendedora. Embora ainda é possível uma recuperação do ativo, que ele precisa recuperar os seus
2000 para confirmar o movimento de alta. Aí aqui a gente tem outra notícia do 99 Bitcoins, onde ele fala o Ethereum cai 20% no dia e baleia perde 120 milhões. O preço do Ethereum despencou quase 20% em 24 horas, atingindo 1.750 dólares. Assim, a queda aconteceu enquanto o mercado cripto enfrentou uma volatilidade intensa entre os dias 10 e 11 de março. A recente queda do Ethereum preocupa os investidores. Muitos esperavam a grande valorização antes do fim do mercado de alta. No entanto, ao invés disso, o Ethereum voltou a níveis do mercado de baixa. O preço do Ethereum enfrenta um momento decisivo. Antes da recuperação da terça, a quebra de um padrão do triângulo de longo prazo indicou um momento fraco. O preço do Ethereum se manteve em torno de 1.890 mil dólares. Dessa forma, as próximas resistências chaves estão entre 2.87, 3.34 e 4.01. Porém, recuperar esses níveis parece incerto para o Ethereum, o que levanta dúvidas sobre o domínio da criptomoeda a longo prazo. Dados da on-chain do Lucon Chain revelam que grandes liquidações impulsionaram a queda acentuada nos últimos dias. Desse modo, a venda em grande volume ajudou a estabilizar o mercado posteriormente. A venda massiva de Ethereum pode ter começado com a liquidação forçada. O saldo foi avaliado em 121 milhões. O valor era mantido por uma baleia e foi liquidada logo após o Ethereum cair para abaixo de 1.8. Outra baleia que possuía 109 milhões de Ethereum correu o risco de liquidação quando a criptomoeda atingiu 1.79. Então aqui, galera, vamos falar agora a minha opinião sobre esses pontos. Vocês podem ver que o Ethereum ele continua aí com a possibilidade de baixa. Tá? Inclusive, se vocês verem aqui as últimas 24 horas, algumas outras criptomoedas, elas conseguiram ter recuperação, Vocês podem ver, por exemplo, que o Bitcoin, ele tinha caído aí para o patamar de 78, 79 aí nas últimas horas, ele subiu já para 83, até mesmo ele tinha superado agora há pouco a marca dos 84. Vocês vão ver também que o XRP cresceu quase 5% aí nas últimas 24 horas. Vocês também podem ver que a Cardano subiu bastante também nas últimas 24 horas. Então vocês verem que várias criptos elas conseguiram aumentar seu valor nas últimas 24 horas, o que não foi o caso do Ethereum. O Ethereum vive um momento extremamente complicado, principalmente se a gente considerar fatores externos, como por exemplo o hack lá da Bybit. E aí o Ethereum, muita gente estava esperando fazer bastante dinheiro com o Ethereum, até porque o Ethereum estava em um sentimento de alta, se a gente for analisar aqui, mas nada disso acabou acontecendo. E o Ethereum vive um momento extremamente difícil, perdendo quase 53% do valor de mercado no último ano. Entretanto, se vocês analisarem aqui o gráfico histórico do Ethereum, vocês vão ver que isso na verdade não tem nada de novo e que essa moeda tem esse mesmo comportamento ao longo de sua história. Vocês verem aí que, por exemplo, o Ethereum sempre teve esses momentos de alta e momentos de queda muito voláteis, É uma criptomoeda extremamente volátil. Então, assim, a gente está falando, por exemplo, que as criptomoedas elas têm isso de uma maneira intrínseca. Todas as criptomoedas elas são voláteis, tá? Absolutamente todas, até mesmo o Bitcoin, que é a top 1. E quando a gente está falando do Ethereum, isso acaba valendo muito mais, Eu acho que, por exemplo, a Solana é mais do que o Ethereum, mas mesmo assim, cara, o Ethereum é muito volátil e o volume de mercado também está caindo, o valor de mercado também. Então, o Ethereum ele vive um momento extremamente complicado e ele pode cair ainda mais no curto prazo, inclusive é o que eu acredito. Entretanto, como vocês podem ver aqui, esse valor aqui de mercado, vocês verem que o Ethereum sempre teve esse movimento, o que significa que se a gente analisar o Ethereum mais a curto e a longo prazo, vocês vão ver que o Ethereum tem totais
condições de recuperar o seu valor. O Ethereum está atualmente precificado em $1.890, marcando um declínio contínuo de seu pico recente de $2.2 mil. Essa tendência descendente é alimentada por vendas pesadas de instituições, com saídas de ETFs de Ethereum alcançando $23 milhões. Adicionalmente, indicadores técnicos sinalizam risco adicional de queda. Analistas indicam que, se o Ethereum falhar em reconquistar os $2 mil, o próximo nível crucial de suporte está na faixa de $1.500, com potencial de queda para 1.250 se a pressão de venda continuar. Apesar do panorama pessimista, alguns grandes detentores de Ethereum acumularam 330 mil Ethereum, sugerindo uma confiança potencial de longo prazo. No entanto, a tendência de curto prazo permanece incerta e participantes observam atentamente a resposta do Ethereum a fatores macroeconômicos, indicando relatórios futuros de inflação. Ou seja, galera, essa previsão foi mais assustadora ainda, né, gente? A gente está falando, cara, do Ethereum chegar a $1.500 seria algo surreal, olha só, né? Ele chegou aqui nesse patamar na última vez em 2022, abaixo desse patamar aí dos 1.500. Então, sem dúvida, a gente vê que o panorama de curto prazo do Ethereum não é nada positivo, muito pelo contrário, mas como eu falei, a gente ainda tem essa previsão mais a médio e a longo prazo, na qual, se você analisar por esse período, você pode acabar encontrando aqui uma boa opção de compra. Mas claro, vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, você compra aquilo que você quiser e sempre estude antes de fazer alguma compra de criptomoeda, não vá na empolgação. Aí aqui a gente também tem o Ethereum cai em sua menor avaliação em relação ao Bitcoin desde maio de 2020, galera, quase 5 anos. Os dados na cadeia revelaram que o Ethereum havia caído em sua menor avaliação em relação ao Bitcoin em maio de 2020. A taxa de negociação atual é 0,023, registrando um declínio de 8,7 nas últimas 48 horas. Os dados na cadeia revelaram a taxa de câmbio Ethereum Bitcoin e revelaram uma nova baixa desde maio de 2020. O valor total bloqueado da Ethereum caiu de aproximadamente 30 bilhões desde o ano passado. E aqui, nessa última notícia, né, do portal do Bitcoin, ele também fala isso, né? O mercado de criptomoedas segue estendendo as perdas e o Ethereum vem se destacando com o pior desempenho no dia entre os 10 maiores ativos. A queda de 9,2% do Ethereum enfrentada nas últimas 24 horas fez sua cotação cair abaixo do nível de $2 mil, sendo negociado no momento a 1,9. Nesse ritmo, a segunda maior criptomoeda no mercado acumula perdas de quase 28% no mês. O sentimento pessimista agora está em plena força, com o volume de opções de vendas sobre ações nos Estados Unidos atingindo o nível mais alto desde 2020. Trump, apesar de sua reputação como presidente do mercado de ações, sugeriu que uma desaceleração econômica pode ser necessária para consertar os Estados Unidos. Apesar da turbulência do mercado, nem todos os sinais são pessimistas. Essa onda de aversão ao risco reduziu os rendimentos do título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos em cerca de 60 pontos base e enfraqueceu o dólar, um fator historicamente positivo para ativos de risco denominados em dólares, como ações americanas e criptomoedas. Então, assim, galera, a gente vê que vamos fazer aqui a minha análise final. Cara, a curto prazo o Ethereum tem tudo para se lascar ainda mais, tá? Eu acredito fortemente nisso, que o Ethereum vai continuar caindo e não sei se ele chega aos 1.500, cara. 1.500 parece ser aí um número muito baixo, sabe? Um número muito, assim, desesperador até, mas eu acho que ele sem dúvida vai continuar caindo, ele pode perder aí esse padrão, por exemplo, dos 1.800. Entretanto, se a gente vê aí a média a longo prazo, o Ethereum tende a recuperar completamente esse valor, né? Coisa que ele já fez várias e várias vezes aí ao longo de sua história. Então depende muito de como que você analisa o mercado, qual que é a sua posição em relação
ao Ethereum. Agora, em relação àqueles comentários assim, dizendo, o Ethereum vai acabar e não sei o que, gente, esquece isso. Obviamente que o Ethereum não vai acabar, a gente está falando da top 2 no mercado, gente. O Ethereum assim, é uma das bases das criptomoedas, então assim, o Ethereum simplesmente não vai acabar, esquece isso. Ele está num momento difícil, claro, mas tem tudo a se recuperar, coisa que não vai ser no curto prazo, mas a médio e a longo prazo. Então esse foi o vídeo de hoje, galera, aqui no Bitcoin sem mimimi. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Como eu falei, a gente tem vídeo novo todo dia, inclusive mais de um vídeo por dia. Então se inscreve aqui no canal. Então eu fico por aqui, até a próxima e tchau!